Antes deste conteúdo começar, eu quero apresentar para você o nosso kit dos temperamentos, que tem esse livro aqui, que é do próprio autor da live, que é o Padre Antônio, meu diretor espiritual, O Conhecimento de Si, os 8 Temperamentos. Tem esse outro aqui, gente, que é o Conhecimento de Si e os Temperamentos na vida familiar e na vida espiritual e familiar do Padre Rossetti. E o que eu achei muito interessante? Este daqui é o livro que eu acho que ele dá mais saída, porque tem pessoas que leem o livro sobre os temperamentos e falam, e agora, o que fazer? Sabe o que ele mostra aqui? Até na vida espiritual, como que o temperamento X vê a Deus? Qual que é a espiritualidade que ele deve ter? Qual que é a virtude que ele deve mais buscar? Por exemplo, ele vai falar do melancólico, que é chamado aqui o sentimental. Ele fala que esse temperamento ele precisa da virtude da confiança, porque senão ele não consegue ter vida espiritual. Ele fala como que ele deve viver a castidade, como deve ser a vida de oração dele, o apostolado dele. É maravilhoso isso daqui. E esse outro livro aqui, ele é o melhor teste sobre temperamentos, tá bom? O link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu gostaria que você depois comentasse aqui qual que é o seu temperamento, e esse kit aqui tá com baita de um desconto. Não perca por nada essa promoção e bom vídeo para você. Não deixe de colocar aqui nos comentários, hein? Boa tarde. Padre Martelli furou o pneu. Perto daqui, mas não conseguiu chegar a dar a primeira palestra de doutrina social. Então, pediu que se eu podia adiantar uma das palestras que eu iria dar e ele depois me substituía. Coisa que me deu grande alegria, porque essa palestra eu gosto muito de dar. Então, é uma palestra que é de direção espiritual. Então, estava encaixada nas palestras da tarde. Eu iria dar na quinta-feira. Só que agora passei para agora, simplesmente para que você saiba na ordem que ela deveria ter. O tema dos temperamentos é um tema muito importante. E eu me interessei muito já desde seminarista, há muitos anos atrás, 15 anos atrás. Eu tinha estudado o tema dos temperamentos, dos 4 temperamentos, aqueles de Hipócrates, colérico, sanguíneo, flemático e melancólico. A gente estuda isso no seminário, eu estudava com muita profundidade, tanto de Roger Marin, como que de onde pega o Padre Paulo Ricardo para dar esses 4 temperamentos, e eu gostava muito, só que nunca me encaixei em nenhum deles. Teve um diretor espiritual que falou que eu era sanguíneo. Aí eu trabalhava como sanguíneo. Sanguíneo. A prudência, todo no seminário, primeiro ano trabalhando como sanguíneo. Teve outro que falava que eu era melancólico. Aí vai como melancólico. Aí a trabalhar. Outra coisa. Tem outro que falou que eu era colérico. Aí vai colérico. Al final eu não sabia que coisa eu era. Por isso, depois que estudei filosofia, e aprofundei mais na antropologia, me interessei muito pelo estudo dos temperamentos, tanto porque, como padre, eu tenho que fazer direção espiritual, tenho que atender direção espiritual, mas este é o trabalho mais egoísta que eu já fiz na minha vida. A principal causa de eu ter estudado a fundo os temperamentos era por mim, porque eu queria saber o que eu era. E não encaixava. Tinha coisas de um temperamento, tinha coisas de outro. Aí eu me decidi a fazer um estudo profundo, mas profundo mesmo. Então me fui estudar todas as tipologias que eu achei. Seguro que existem mais, mas baixei teses doutorais, fui a ver nos Estados Unidos quais eram as tipologias. Tem uma que se chama o Big Five, tem outra que são de 3, outra que são de 4, outra que são de 2. E aí fui estudando. As de 4, tem outra que misturam e fazem 16, e aí vai. Aí estudei tudo. E encontrei quais eram mais perto daquelas de 4, mais longe daquelas de 4. Só que encontrei uma que realmente foi a solução para mim. Porque é a mesma tipologia de 4, só que muito mais profunda. E ele explica a causa de por que tem que ser 8 temperamentos. E aí fui, aprofundei e achei meu temperamento. E não só achei meu temperamento, sino que achei o temperamento de muitos outros.
que falavam que era uma coisa e não era. Então aí, realmente, fiquei feliz. Então falei assim, depois de ter estudado tanto tempo, vou escrever um livro. Por quê? Imagina. Aí escrevi uma primeira edição, há como uns 5 anos atrás. A primeira edição do livro. Daí, eu continuei estudando, porque tinha coisas assim que ficava com dúvida. Estudando. E depois de 5 anos mais de estudo, eu consegui fazer uma segunda edição desse livro. E esse é o material que eu vou apresentar para vocês. O livro acaba de sair pela editora Imaculada, de Anderson Reis, que está aí. Aí está o livro, não? Pode mostrar? Esse é o meu livro, né? Com um filho. Bom. R$30. Então, aí eu queria mostrar para vocês por que é tão importante conhecer o temperamento e por que é tão importante conhecer as variáveis que formam um temperamento. Que isso que vai fazer com que vocês entendam se vocês são de um temperamento ou outro, ou se tem um defeito ou outro. Então vou explicar para vocês o mais brevemente possível. Vamos lá. Então, primeiro, a importância de conhecer-se a si mesmo, de conhecer o temperamento. Assim se chama o livro, o conhecimento de si mesmo, os 8 temperamentos. Primeiro, é importante conhecer-se a si mesmo, porque se a gente não se conhece, não sabe o que tem que mudar para ser santo, para realmente ser uma pessoa perfeita. O que tenho que mudar se não me conheço? Não sei meus defeitos, não sei minhas virtudes. Então tenho que conhecer o meu temperamento e o meu caráter. Vamos ver o que é isso. Próximo. Vamos ver a diferença então entre o temperamento e o caráter. O temperamento é dado pela natureza. Vem de fábrica. É o que eu sou geneticamente. Então são certas inclinações que eu tenho por ter nascido de meu pai e de minha mãe e que vou ter toda a vida, sempre. O caráter é o que eu adquiri pela educação. De meus pais, na escola, minha história de vida, por a repetição de atos, eu adquiri um caráter que pode melhorar o temperamento ou piorá-lo ainda mais. Por exemplo, tem pessoas que por temperamento são preguiçosas, só que tiveram uma boa educação, então eles não são preguiçosos, eles por caráter são trabalhadores. Mas por quê? Porque toda a vida estiveram trabalhando. Mas se a pessoa não trabalha o caráter, domina o temperamento, vai ser preguiçoso. Vai seguir a inclinação natural de sua condição. Próximo. Então, vamos definir. Definimos então temperamento como conjunto de tendências profundas que derivam da constituição fisiológica dos indivíduos. Não se imaginam todas as definições que eu estudei para colocar isso. Porque tem... Então, é a condição fisiológica, física, biotipo. O caráter, conjunto de disposições psicológicas que resultam do trabalho sobre o temperamento, por meio da educação, dos esforços da vontade, e que dá como resultado um conjunto de hábitos. Hábito é uma inclinação, para um lado ou para outro. Pode ser um hábito bom, chamado virtude, ou um hábito ruim, chamado vício. Pode continuar. Então, o temperamento é inato, como expliquei, no indivíduo, ou seja, vem de fábrica, como falei. Ele nunca desaparece por completo. Nunca. A pessoa terá sempre tais ou quais tendências naturais. Sempre. Se se descuida, diz, já consegui vencer. Se descuida, a tendência está sempre aí. É natural. Mas nosso modo habitual de agir, quer dizer, nosso caráter, pode ser modificado pela educação. E dizia já Santo Alberto Magno, dizia assim, cito: alguns estão naturalmente dispostos à fortaleza, outros à generosidade, outros à castidade, e entretanto, pelo costume, pode mudar e inclinar-se em sentido contrário. Próximo.
Bem, então, simplesmente, o que temos que tentar nós fazer? Conhecer o temperamento, para conhecer as virtudes e os defeitos, principalmente, e tentar de ter um caráter, uma educação de nós mesmos, que tampe os buracos de nosso temperamento. Você entende o que falo? De mudar os defeitos de nosso temperamento, através do caráter. Vou dar um pouquinho de história, então, dos temperamentos. Os temperamentos, o primeiro que falou dos temperamentos foi Hipócrates. Não é hipócrita. É Hipócrates. É pai da medicina. 460 anos antes de Cristo. Qual é a teoria de Hipócrates? Médica. Ele considerava que o corpo humano estava composto de substâncias, 4, chamada de humores. E essa substância era flema, sangue, bilis amarela e bilis negra, ou preta. Depois, e assim, por exemplo, por isso que conta na Bíblia, por exemplo, que a hemorroísa, aquela que tinha fluido de sangue, foi nos médicos e não dava certo, né? Porque muitas vezes falava, você tem sangue demais, então tem que perder sangue. Você tem bilis amarela demais, então tem que perder. Então eles falavam que a saúde era quando todos esses líquidos estavam bem, estavam como iguais. Quando tinha mais de um, aí ficava doente. E essa era a lei médica daquela época. Uns séculos mais tarde, 130 depois de Cristo, nasce Galeno, que é aquele que aplica essa teoria de Hipócrates aos temperamentos. Então ele diz, por esses quatro fluidos, nós vamos ter 4 tipos de pessoas. Diz, aquele que tem muita flema demais, ele é um flemático. Por isso que se chama flemático. Aquele que tem muito sangue é um sanguíneo. Aquele que tem muita bilis amarela é um colérico. E aquele que tem muito bilis negra ou preta é melancólico. E assim foi a teoria dos 4 temperamentos tão famosa e que chegou até nossos dias. E também a teoria médica. Até 1700 estava ainda esta teoria dos 4 humores. Imaginem quanto tempo durou. Bem, mas depois, essa teoria tem muita parte de verdade. De fato, vão ver que nos temperamentos aqui, dos 8 temperamentos, o que chama de apaixonado é quase igual que o colérico. O que chama de flemático é quase igual que que o apático. O que chama de sanguíneo é igual que o colérico, novo, e assim. Tem 4 temperamentos que são muito iguais, mas faltam outros 4 que não estão aqui na teoria antiga. Então, é verdadeira a teoria dos 4 temperamentos? Porque é uma coisa que eles têm, ou seja, é de experiência. Tem 4 temperamentos assim? Tem. Só que tem mais de 4. E eles não dizem não entendem por que tem mais de 4. Não vão no fundamento. Essa teoria dos 4 está baseada em um fato que não é científico, isso da bilis amarela, da bilis negra, ou seja, não tem seriedade científica. Então, depois de muitos séculos, século 19 e 20, começaram a estudar as tipologias, e muitos cientistas começaram a estudar os distintos tipos de pessoas, as tipologias. E entre eles, tinha dois cientistas da escola de Groninga, na Holanda. Um se chamava Heisman, que era psicólogo, e outro se chamava Biesma, que era psiquiatra. E eles começaram a fazer uma série de experimentos de tipo de pessoa. E fizeram experimento com um monte de pessoas, para ver os tipos de pessoas. E de todos esses experimentos, eles falaram, tem este tipo de pessoa, primária, secundária. Começaram a ver como os valores que faziam com que as pessoas sejam diferentes. E todos esses experimentos foram pegos por Lessen, René Lessen, um francês filósofo muito bom,
E ele, com todos esses experimentos, conseguiu montar a teoria dos temperamentos, que ele chama de caracteriologia, porque para Lessen ele chama de caráter o que nós chamamos de temperamento. Ele chama de caráter. Quando você fala que é o caráter para Lessen, é o que nós chamamos de temperamento. Então essa teoria ficou muito famosa. E ele, em honra a Hipócrates, falou, vou usar os mesmos nomes. Por isso que dá confusão. Aí ele usou o mesmo nome. Ao que era antes colérico, ele colocou de apaixonado. Ao que era sanguíneo, ele colocou de colérico. Ao que era melancólico, de sentimental. E ao que era flemático, de apático. Esses são os 4. E os outros são novos. Vamos ver aí cada um deles. Bem, próximo. Então, o grande avanço de Heisman, Biesma e Lessen é que eles descobriram o fundamento coerente para explicar quantos temperamentos devem ser e por quê. Fundamento coerente, quer dizer científico. Então, eles falam, são 8 temperamentos, porque segundo nossos estudos e nossos experimentos, os temperamentos se produzem, se realizam por uma combinação de fatores. 3 fatores, que eu vou explicar a continuação. Tem a emotividade, a atividade e a ressonância, que eles chamaram. Esses fatores são fatores físicos, depende, também até os animais têm, porque é parte da nossa parte animal. Então, segundo esses 3 fatores, que a gente tenha mais ou menos, é que a gente vai ser de um determinado temperamento ou não. Passo a explicar para vocês. Vamos lá. Emotividade, primeiro. É o grau de emoção, de reação emotiva que a gente tem. Tem pessoas que são muito emotivas, tem pessoas que não são emotivas, que são todos tranquilos. Segundo, atividade. Atividade é a capacidade que a gente tem para a ação, é a inclinação à ação. Tem pessoas que estão feitas são hiperativas, sempre ação, ação, ação. E outras pessoas que vão se arrastando assim, inativas, preferem ficar bem. E por último, a ressonância, que ele chama de primário ou secundário. O que é secundário é uma pessoa super estruturada, esquemática. O que é primário é uma pessoa super artística, criativa, espontânea. Vamos lá explicar um pouquinho para vocês. Próximo. Então, por que se chama temperamento? De aí vem tempero. Se chama temperamento porque é uma mistura de fatores que misturados dão o tempero, que seria o meu tipo de pessoa. Por isso que é temperamento. Né? Qual é seu temperamento? E depende de como se misturam esses fatores, é que você vai ter esse temperamento. Tá? Já desde os 4 temperamentos se chamava assim, temperamento. Bem, vamos ver então o que é emotividade. A emotividade, falei, é o grau de excitação ou reação passional que os estímulos interiores ou exteriores produzem em mim. Vamos lá, a ver? Então, próximo. Vamos dar exemplo. Emotivo. Como uma pessoa emotiva? Próximo. Primeiro, a sua reação aos estímulos é forte. Ela fala assim, não? Está no celular e diz, ai, recebi uma notícia, que bom! E é uma notícia nada mais que recebeu. Aí uma pessoa que não é emotiva diz, recebi uma notícia. ¿Se ve a diferença? O emotivo, a mesma notícia, produz uma emoção e uma reação que fala, nossa, que alegria, recebi a notícia, está muito emotivo. Então, sua reação é anterior. Sua reação aos estímulos é forte. Segundo, pode ficar interiormente muito nervoso, sem poder evitá-lo, embora nem sempre o demonstre exteriormente. Então, já era. O que é emotivo fica nervoso. É assim. Só que depende dos outros fatores se ele vai exteriorizar na hora ou ele vai segurar e vai ficar...
até um momento posterior. Mas ele fica nervoso. Então, você fica nervoso, sou emotivo, meu filho. Segundo, quando lhe contradizem, sente-se ofendido em seu interior. Pode experimentar ou impulsos de raiva ou de tristeza. Se ele é mais forte, dá raiva. Se o outro é mais forte, é só tristeza. Não é? Então, mas a emoção tem algo que move dentro. Quando ele contradizeu, ele enfrentou, aí, emotivo. Próximo. Quando não encontra uma solução a um problema, sente-se angustiado e preocupado por isso. Amanhã tenho que resolver esse problema, não encontro a solução. Se preocupa, sofre. Vocês já estão percebendo que não é emotivo aqui, não? Vamos lá. Próximo. Costuma emocionar-se quando lhe acontece algo muito bonito. Apresente uma flor e você, me apresente uma flor. Emotivo. A um emotivo diz, que bonita essa flor. Não gostou? Gostei. Nada. Tá. Próximo. Também se emociona quando assiste um filme comovedor. Sei lá, Gladiador, Titanic. Vocês choraram com Titanic? Então, tem pessoa assim, tem pessoa emotiva que já vai assistir o filme e já vai com lençol, não é? Então, e a novela nem falar. Bem, então é emotivo. Olha como é que é emotivo aqui. Entrou que não é emotivo, tudo igual. Bom, antes de uma prova ou de um evento importante que depende dele, sente-se agitado, ansioso e nervoso. Amanhã a prova. Não consegue dormir. Estou exagerando um pouquinho, não? Para que vocês vejam a diferença. O emotivo. E fala, se encontra com um não emotivo e fala, você não está nervoso? Eu, por quê? Amanhã que tem a prova, você não está nervoso? Não. Então, o emotivo não entende, não emotivo. Como não pode estar nervoso? Como não pode estar preocupado amanhã tem a prova? Próximo. Pode ser um pouco impaciente. O emotivo é impaciente. Fazer o quê? Emotividade. Bem, vamos ver agora o oposto. Vamos lá. Próximo. Não emotivo. Olha só. Não emotivo. Olha essa cara de raiva que tem. A sua reação aos estímulos é fraca. Ele é tranquilo. Próximo. Quando algo não acontece como ele deseja, aceita com calma interior. Porque é naturalmente tranquilo. Então, alguém diz, não vou fazer isso. Tranquilo, tá bom. Não deu certo. Próximo. Seu humor e estado de ânimo é sempre equilibrado. Aconteça qualquer coisa, ele é sempre equilibrado. Graças a Deus. Eu gostaria de ser um emotivo para não sofrer tanto. Seria... Próximo. Quando não encontra uma solução a um problema, ele pode esperar tranquilamente, sem preocupação, até encontrar a solução. Enquanto o emotivo já tirou todo o cabelo da cabeça, já... Ele tranquilo, espera aí, amanhã que vai. Você já tem alguém em mente que não é emotivo? Próximo. É paciente e tranquilo com seus companheiros. Então, você pode até xingar que ele vai estar tranquilo, né? Bom, todo tem um limite, não é que o não emotivo não fica bravo, também fica bravo, mas custa muito, tem que... Próximo. Bom, então, deu para perceber o primeiro valor? É o mais fácil de perceber. Então, vocês já anotem aí, se são emotiva ou não emotivo. Depois vamos ver que tem graus. Você pode ser emotivo 7, de 1 ao 10. Emotivo 6, emotivo 10, como eu. Emotivo, fazer o quê? Mas também pode ser emotivo 4, que seria não emotivo, de 5 para trás, seria não emotivo, emotivo 1.
Aí seria tranquilíssimo demais. Ah? Então vocês depois vão ver que no livrinho eu coloquei perguntas para ver o grau de emotividade que a gente tem. E ver justo, o temperamento justo. Então imagine que vocês colocam, sou emotivo 10. Tá? Listo. Vamos ver a segunda variável, se sou ativo ou inativo. Vamos ver a diferença. Atividade, então, é a maior ou menor inclinação para a ação. Próximo. Tá? Próximo. Próximo. Bem. Os ativos. Os ativos são naturalmente inquietos. Estão sempre inquietos. Próximo. Gostam de agir mais do que refletir. Estão sempre agindo, não para, não para. Para, moleque, se fala, para, moleque. Próximo. Quando tem que fazer algum trabalho, começam imediatamente sem demora. Você vai, tem que fazer isso. Aí vai, sem problema. Entrou com o inativo, rapaz. Fica rolando. Fica rolando. Aí já vê uma diferença, não? E a mãe manda comprar ou qualquer coisa. Tá? Aí já vê o ativo não tem problema, na hora, vai, bora. O inativo, próximo. Sempre está fazendo alguma coisa, até mesmo no tempo livre. Sempre. Tá, tempo de descanso, você fala, descansa, cara, basta. É a siesta. E ele está fazendo, buscando alguma coisa para fazer. Aqui, vamos parar e eu vou dar uma dica para vocês, importante. Tem pessoas inativas, se entende? Mas que são muito motivas. E sempre estão fazendo coisas. Por quê? Porque eles são arrastados pela emotividade. A emotividade leva eles... Então ele fala, se eu sempre estou fazendo coisas, sou ativo. Não. Tem pessoas que são muito ativas porque são emotivas. Mas quando a pessoa não tem nenhum interesse, gosta de ficar de boa. Entende? Em troca, o que é ativo verdadeiro, por temperamento, ele, ainda que não tenha nenhum interesse, ele quer se mover, não quer ficar parado. Ele inventa uma coisa para fazer. Então, está sempre em ação. Se entende? Para que vocês entendam bem isso. Próximo. Preferem os esportes e jogos que requerem movimento e fadiga física. Próximo. Depois de uma intensa atividade física, precisam pouco tempo para refazer sua força. Treinou, fez tudo, ficou ali sem bateria, mas depois, uma horinha, 2, já está pronto para brincar de novo. Falei, 2 horas, né? Em troca, aquele que é inativo, ele cansa e cansou. Ele cansou. Ele precisa aí descansar para poder de novo querer fazer uma atividade intensa. Ok? Troca o inativo e já está. Um pouquinho que descansou já quer, basta. É muito inativo. Aqui outra coisa. O ativo, ele gosta do desafio. Ama o desafio. Não se desanima perante os obstáculos. Ao contrário, fica estimulado pelas dificuldades e excitado pelo esforço que deverá realizar. Legal, vamos lá. Em troca, o inativo, quando ele vê obstáculos, ele diz, tudo isso vou ter que fazer? Essa montanha que vou ter que subir? O inativo é um problema, o obstáculo. Para o ativo, não, é um desafio. Gosta. Próximo. É prático. Os que são ativos são práticos. Predominam neles os interesses práticos e se interessam pelos meios úteis de ação. Sabem quais são os meios úteis de ação? O dinheiro, as ferramentas, tudo que é prático, que serve para ele fazer alguma coisa, ele se interessa. Então, os ativos sempre estão querendo coisas úteis. E são muito práticos, são bastante práticos. Os inativos são inúteis. Não, são mais focados no sentimento, na
coisas interiores do que no prático, né? Bem, próximo. O ativo é muito atento, sempre está atento ao que está acontecendo. Eu, sabe que faço a prova com o seminarista? Eu estou jantando, não? E preciso de alguma coisa. Então eu falo, ei, a tal pessoa, se é inativo, ele nem me vai escutar, tá? Na lua de Júpiter, assim, né? Ei, se chama pelo nome. Está com medo que eu fale o nome? Nada. Aí eu vejo um ativo. Ei, colombiano? Na hora. Sim? Está atento. O ativo está sempre atento, está sempre sabendo o que está acontecendo, sempre. Porque a sua atividade empuja ele a ser uma pessoa voltada para o objetivo, voltada para fora. Em troca, a inatividade faz voltar para o interior. E faz com que sejamos mais distraídos. Então, quanto mais ativo, mais objetivo, mais prático, mais voltado para fora. Próximo. Bom, agora vamos ver o que são não ativos. Não é que são mais ruins, não. São diferentes somente. Próximo. São naturalmente sossegados, gostam de estar tranquilos e descansando. Não tem problemas. Segundo, quando tem que fazer um trabalho, ficam demorando e enrolando antes de começar. E gastam muito tempo para terminar as suas tarefas, pois são lentos. Inativos. Próximo. Preferem os esportes e jogos tranquilos. Preferem. Também jogam bola e tudo isso mais. Videogames, sim. Próximo. Podem tornar-se preguiçosos. Se você, por exemplo, tem como defeito a preguiça, porque você é inativo. Eu não conheci nenhum ativo que seja preguiçoso. Nenhum. São todos. Próximo. Depois de um trabalho duro, ficam muito cansados e precisam necessariamente de um certo tempo de descanso para repor as forças. Você vê como está a bateria, descarregou. Próximo. Desanimam-se facilmente diante das dificuldades e perdem o ânimo quando têm que realizar trabalhos demasiado com muita fadiga, muito difíceis. Então, já antes de tempo, já... Próximo. Não são práticos. Quer dizer, se interessa muito mais pelo humano, pelo prazer, pelo sensível, pelo interior, do que pelo prático. Você vai pedir para fazer um poema, pode fazer um poema, mas se você fala de fazer uma cadeira, aí como que faz uma cadeira? É muito interessante, não? Quando você pede para, por exemplo, um ativo aprender uma coisa prática, dirigir, por exemplo. O ativo aprende na hora, o inativo, dirigir. Imagina, a prova de direção, cozinhar. Ixi, Maria, o que tenho que fazer aqui? Tem que colocar. Só que com o tempo também vai se fazendo prática. Não é que isso é assim, o temperamento é o único. A gente pode se fazer mais prático através do caráter, do hábito da educação. Por último, são distraídos porque está mais voltado para o interior e para o sentimento, não está voltado no prático, não tem interesse do prático, entende? Por exemplo, é interessante, quando você vai no carro, não quando vai dirigindo, porque quando vai dirigindo, quando vai de acompanhante. Eu ia com um padre que é muito ativo, e ele ia na viagem gravando todo o percurso, de tal modo que ele depois conhecia, e todos os negócios e os preços das coisas. Então ele ia e já sabia, não, você virou por aqui, virou para lá,
E aí lá está aquele negócio de carro, que vai, acá está aquele outro negócio quando você precisar de alguma coisa, está aí. Então ele gravava tudo. Entrou cá eu, que sou inativo, ia pensando na filosofia, sei lá, qualquer coisa menos no caminho. Ia 10 vezes no mesmo caminho, e não até eu ter que dirigir, aí sim, aí começar, por onde que é? Mas o ativo está sempre, tem que virar por aqui. Então, o útil, ele tem interesse. Entrou com o inativo, está nem aí. Ele tem interesse em outra coisa, nos sentimentos. Não? Próximo. Última variável. Então, vocês já viram o que é motivo ou não? Vocês já viram o que é ativo ou inativo? Falta a terceira variável, chamada ressonância. Próximo. Ressonância depende de que hemisfério do cérebro nós ocupemos. Próximo. Os estudos científicos nos mostram que toda a parte da criatividade, da intuição, do arte, do sentimento, da imaginação é deste lado. Do lado direito. E toda a parte do análise, da lógica, da ideia, da matemática, toda a parte analítica é deste lado, do lado esquerdo. E tem pessoas onde predomina um hemisfério, tem pessoas onde predomina o outro hemisfério. O que predomina aquele lá da arte se chamam de primários. Já a psiquiatria chamava de primários. E os acá, secundários. Vamos ver. Este vai ser engraçado, tá? Então, quais são as características? Os primários são espontâneos, intuitivos, criativos, imaginativos, tudo que é arte. Eles são artistas. Os secundários são esquemáticos, analíticos, lógicos, racionais, tudo assim quadrado. Vamos ver. Então, a gente também pode ter, assim como tem um grau de emotividade, um grau de atividade, pode ter um grau de ressonância. Por exemplo, eu estou no meio. Aqui estou 5. De tal modo que sou um pouco secundário e um pouco primário. Alguns que são totalmente primário, outros totalmente secundário. Vamos ver. Próximo. Então, o secundário, a característica principal é que ele é esquemático. É um computador. Vamos ver. Próximo. São esquemáticos e sentem aversão a toda improvisação. Gostam de planejar seus projetos, em suas ações tentam de ser fiéis ao que previamente planejaram. Então, tudo é esquema. Todo é esquema. Em troca, o primário não tem nenhum esquema. Todo improvisação. Todo improvisação. Manda bala aí. Você planejou? Planejou sim, a gente botava aí, botou as coisas. Então, por exemplo, tem que ir de piquenique. Vocês são o quê? Uma coisa do secundário que não suporta o primário, não suporta. Você imagina, o secundário, ele vai ir de piquenique e ele fala, não, tem que levar o leite, porque o leite não sei o quê. O leite tem que ir a xícara tem o colher tem que ir açúcar tem que ir tudo perfeito, no seu lugar, planejado já, o dia anterior já arrumou. Aí o primário, tem que ir de piquenique, bota tudo assim, bota aquela leite, bota aí, já está. Depois a gente vê se falta algo, compra, tá? Tá bom? Bem, segundo. Incomoda-lhe muito ter que trocar o horário ou sair de seu habitual ordenamento e ordenada distribuição do tempo. Ou seja, o secundário, como é esquemático, a pior coisa que você pode fazer em um secundário, a pior coisa é quebrar o esquema dele. Quebrar o esquema dele. Ele planejou que ia ser assim, e você veio quebrar o esquema, você mata ele. Secundário, imagina. Ele já tinha planejado que essa hora ia fazer isso, e você mudou o esquema dele. Aí ele sofre, sofre. Em troca o primário, por exemplo, imagina que você está trabalhando e fazendo uma coisa importante que você planejou que ia fazer nessa hora. Estava justo. Vamos ver um secundário. Quem é secundário de vocês?
Vocês estão trabalhando, querem fazer isso, e de repente, quando estão fazendo isso, estão na metade, pá, 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 bate na porta, uma visita. Você fala, nossa senhora. Se vocês falaram assim, são secundários. Agora, como faz o primário? Está fazendo e diz, uma visita. Legal. Hã? Não é? Porque o primário é extremamente flexível. Então ele, paro aqui, depois sigo, né? Aqui, entende? Vamos atender aí, vamos a... Tá? Próximo. O secundário costuma ter muito em conta o passado e o futuro antes de tomar uma decisão. Então ele vive e diz, não, porque no passado aconteceu assim, então não vamos errar, no futuro vai acontecer aquilo. Então tudo assim, não? Ele vive, tem o passado e o futuro sempre aí. Antes de tomar, por isso que às vezes é indeciso também. É bem... Mas o primário vive o presente. Não tem tempo, não tem ordem nenhuma. Então, vamos lá, entende? Já vamos ver. Próximo. Quando o secundário é ofendido, ele lembra, rapaz. Por um pouquinho, ele lembra. E fica um tempinho, não muito tempo, mas fica um tempo com um sentimento negativo. Vocês sabem que é secundário, né? Então, entrou com o primário no outro dia, esqueceu, rapaz. Esqueceu. Seja que ele tenha ofendido ou sido ofendida. Se de fato, olha, tem um secundário que brigou com outro, não? Aí no outro dia, o primário vem como se nada. Você fala, cara de pau. Ontem me xingou disso, e agora vem... Eu estou morrendo aqui de raiva e como, já passou. Então, é primário. Bom, então secundário guarda um pouquinho. Próximo. Seu pensamento é principalmente racional e analítico. Secundário é pá, 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 pá. Argumento. Esquemático. É muito bom para matemática. Então, todo racional. Ele vai analisar seu argumento, vai falar, você não tem... isso não está certo, porque aí errou, aí está tudo racional. Em troca, o primário é intuitivo, é o que eu sinto. Isso é assim. Por quê? Não sei, é assim. Não é que vai buscar. Próximo. São constantes na realização de seus projetos. Geralmente, são muito responsáveis, o secundário. Ele acaba o que começa. Os primários, mais ou menos, são mais irresponsáveis. Próximo. Bom, são responsáveis, já falei. Agora vamos ver a parte direita do hemisfério, os que são primários. Próximo, vamos rir agora, Eu falei. Os primários, não é que todos os primários são assim, não é? Não? Os primários são alegres, são sociáveis, são espontâneos, são muito legais. Próximo. São naturalmente improvisados, agem em muitos planos. Então, deixa fazer plano, vamos lá, vamos. Bota a mão na massa e vamos lá. Próximo. São desorganizados, os primários. Não todos, porque lembram que estou falando do temperamento puro. Vocês podem ser que tenham sido bem educados, os primários, e não sejam desorganizados, mas geralmente tende o temperamento a não ter tanta ordem e esquema. Mas tá. Próximo. Costuma viver o presente, sem preocupar-se muito pelo passado ou pelo futuro. Olha a hora que tenho, cara. Now, agora. Então, vive o presente. Enquanto o secundário sofre pelo futuro, pelo passado. Próximo. Quando são ofendidos, esquecem rapidamente. Próximo.
Seu pensamento é principalmente sensível e intuitivo. Sensível e intuitivo. Intuição. São muito rápidos para pensar. São inconstantes, começam muitas coisas e acabam poucas, porque se empolgam mais. Próximo. Podem ser distraídos e imprudentes por ser primários, porque ser... Próximo, último. Bom, então aqui apresento para vocês o questionário que não fiz eu que fez, sino um discípulo de Lessing chamado Gaston Berger, no ano 1950, fez um questionário para ver que tipo de pessoas são. Próximo. Está nesse livrinho tão bonito. Próximo. Então, são 3 questionários. Próximo. São 10 perguntas da emotividade. Então, aquele que responde essas 10 perguntas obtém um valor do 1 ao 10. E esse é o grau de emotividade que vocês vão ter. Próximo. 10 perguntas sobre atividade. De 1 ao 10. E por último, 10 perguntas sobre a ressonância, se é primário ou secundário. Próximo. Aí dá o valor. Se estão vendo aí do 1 ao 10, a gente pode, por exemplo, aqui deu 9 de emotividade, 8 de atividade e 10 de secundaridade. Aí forma um temperamento. Isso significa que ele é emotivo, que é ativo e que é secundário. Então, emotivo, ativo e secundário, ele é apaixonado. Se é emotivo, ativo e primário, ele é colérico. E assim vai formando os 8 temperamentos. Por isso que Lessing descobriu, junto com o experimento de Biesma e de Heisman, que realmente são 8 temperamentos. Quando você vai experimentar isso, é assim. Todo experimento que eu fiz dá certo. Quando você dá essas 3 variáveis, bota um desses 8 temperamentos. Vamos ver rapidinho, faltam 5 minutos. Vamos ver os temperamentos rapidinho. Então, próximo. Apaixonado. Vou ler rapidamente as características positivas e negativas. Próximo. Entendimento agudo, rigoroso, boa memória, vontade firme, concentração, constância, generosidade, decisão, eficácia, responsabilidade, planejando algum projeto grande, magnânimo, capacidade de organização e de mando. Ele abundam os líderes. Vamos dar exemplo. São Paulo, Hitler, todos que eram, que mais tem? Hegel, Santo Inácio de Loyola, San Luis María Griñón de Montfort, que mais? O que antes chamavam de colérico, lembra? São os apaixonados. Defeitos, próximo. Duros, insensíveis, impacientes, irascíveis, orgulhosos, arrogantes, teimosos, críticos, ambiciosos, apegados a sua obra, orgulhosos, juízo próprio, custa desperdoar. Então, é assim. Todos os apaixonados que eu já vi são apegados a uma coisa que é deles. Até a santidade pode ser. Então, no livrinho fala o temperamento completo, característica positiva, negativa e como trabalhar, que isso é o mais importante. Próximo. Colérico. Era o que antes chamavam de sanguíneo. É o São Pedro, colérico. São Francisco Xavier. Que mais? O César era colérico. Eles são como apaixonados, só que por ser primários, ele não tem tanto esquema, sino que ele mais é como um chefe de tropa, como fala. Ele movimenta o povo, é um ótimo pregador. Vamos ver, característica positiva. Otimistas, não temem as dificuldades, são valientes, ativos, contagiosos, divertidos, fortes, audazes, valentes, esportistas, com muita destreza e resistência física, vontade decidida, grande talento de improvisação, pronto para mensagens. Ele tem uma empatia muito grande com o povo. Então, um pregador colérico é ótimo. Próximo. Qualidades negativas. São inconstantes, são superficiais, são impulsivos, são muito impulsivos. Fazem muita coisa sem pensar. São improvisados, imprudentes, impacientes, irascíveis, sensuais, vaidosos, orgulhosos, arriscados e aventureiros. Tá? Próximo.
sentimental. Era o que era o melancólico. Próximo. São bondosos, são honrados, são corteses, são responsáveis, são inclinados à refeição, são piedosos, gostam da solidão, do silêncio, são tranquilos, têm uma inteligência muito aguda, lógicos, previsores, ordenados, responsáveis, boa gente. Qualidades negativas. Tem tendência à tristeza, à melancolia, à negatividade, tem juízo próprio, são cabeça dura, teimosos, não conseguem desafogar seus sentimentos facilmente, são inseguros, são indecisos, são muito inclinados ao desânimo, retraídos, tímidos, desconfiados de suas próprias forças, apegados a seus bens e, sobretudo, muito esquemáticos. Não vai tirar ele do esquema porque vai ficar bravo, tá? Próximo. Nervosos. Nervosos era um temperamento que não estava antes. Não estava. E é, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho é um nervoso próprio. É como o colérico, só que é inativo. E isso muda seu temperamento por ser inativo. Ele se faz muito mais reflexivo, mais poeta. Então, próximo. Tem um coração de ouro. Isso vamos falar do positivo, não? Coração de ouro, muito sensível, inclinado à bondade, à compaixão, é muito generoso, é muito amigo daqueles que gostam dele, é atento às necessidades das outras pessoas, é espontâneo, servicial, carinhoso, o espírito é delicado, tem um dom especial para o trato, um bom pregador, a sua imaginação é vivíssima, seu engenho é vivo, tem qualidades artísticas. Rapaz, é bom, Deixa eu ver agora a parte ruim. A raiz de seus defeitos é a sua sensibilidade. Pode chegar a ser muito susceptível, inclinado à vaidade, à sensualidade, vive das impressões, faz com que mude facilmente seu de parecer, de ocupação, é altamente influenciável pelos amigos e o ambiente, é pouco previsor, inimigo do esforço, gosta de aparecer e detona os seus inimigos. Fala mal. É assim, o nervoso. Próximo. Flemático. Flemático é parecido com o apático, que seria o flemático antigo, só que ele é mais ativo. Então já ver uma pessoa, tem São Domingos era assim, tem muitas pessoas assim, que tranquilo e sereno, mas trabalha, e vai. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, era flemático, mas não do flemático aquele que não faz nada, não do apático, sino que era um flemático ativo. Ele escreveu não sei quantos milhares de páginas, só a Suma Teológica tem, não sei, 40.000, 50.000 artigos, não? Imagine se não era ativo. Então ele, a seu ritmo, vai, ativo. Então isso é o flemático. É muito legal. Bom, seu humor, estado de ânimo é tranquilo, constante, paciente, tolerante, sossegado, discreto, muito objetivo, inteligente, previsor, ordenado, metódico. Suas palavras são sempre justas, certeiras, responsáveis, respetuoso, todo bom. Vamos no ruim. São passivos, têm pouca iniciativa, sua tranquilidade a vezes se torna apatia, podem tornar-se frios, egoístas, calculadores, a vezes são retraídos, podem exagerar sua prudência e nunca fazer por medo a errar. A sua calma e lentidão podem impacientar alguém, tende a ser escravo de sua organização e de seu costume, etc. Próximo. Sanguíneo. O sanguíneo é parecido com o colérico, aquele que se chamava sanguíneo, só que é não emotivo. Isso muda totalmente ele. Totalmente. O que vocês entendem por sanguíneo, aqueles que conhecem os 4 temperamentos, é totalmente diferente disto. O sanguíneo, por ser não emotivo, ele se faz uma pessoa muito, extremamente flexível e diplomática. A pessoa mais diplomática que vocês já vão ver. Ele pode ser muçulmano com muçulmano, pode ser católico com católico, pode ser de qualquer partido político, não tem problema.
ele não gosta do profundo, não gosta da emoção, não gosta por exemplo, o apaixonado, ele tem que ser de um partido político, tem que ser, ele gosta de se apaixonar por alguma coisa. O sanguíneo é todo o contrário. Ele não se apaixona por nada e gosta da utilidade. Quer dizer, o que me convém, eu faço. O que não me convém, não faço. Então é extremamente flexível, extremamente gosta do dinheiro, muito, muito, muito. É assim. Vamos, bom, não vou, depois você vê no livrinho, que queres que queira, já acabou o tempo. Então, o sanguíneo, depois que mais? O apático, que é aquele que vocês conheciam como flemático. Queria ser? Então... Bom, tá bom. Vamos ver o sanguíneo aqui. Então, qualidades positivas. Sanguíneo. Tem uma inteligência rápida, intuitiva, são muito afáveis, muito alegres, muito simpáticos, sempre caem bem, atentos, serviciais, sociais, amigáveis, dotados para improvisação em público, sinceros, espontâneos, flexíveis, dóceis, submissos, pacientes, tolerantes e compassivos. Um sanguíneo, se fala, me acompanha agora até a Rússia, que eu tenho que ir? Bom, vamos. Vai, Brian. Agora voltamos. É muito flexível, assim, ele é um amigo ideal, para você ter de amigo, sempre, tá? Vamos ver qualidade negativa. São inconstantes, superficiais, distraídos, desorganizados, irresponsáveis, imprudentes, mundanos. Gostam dos prazeres, do êxito social, e aborrece tudo o que é disciplina, etc, etc, etc. Tá? Tem mais, esta não consegui modificar bem, porque tem coisa que coloquei no livrinho que não está aqui. Porque eu fiz um estudo muito mais profundo do nervoso e do sanguíneo, que no primeiro livro eu não tinha aprofundado tanto. Então aqui não consegui colocar toda a profundidade do sanguíneo, mas o próprio é a sua extrema flexibilidade, a sua superficialidade, e sua, essa, flexível, e seu interesse pelo prático e pelo dinheiro. Sanguíneo é assim, tá? Próximo. Apático. O apático, ele é o que vocês tinham como flemático. É uma pessoa anterior. É não emotivo, não ativo e secundário, tá? Então, o bom é que ele é super tranquilo, tranquilíssimo, extremamente tranquilo. Seu humor e estado de ânimo é sempre equilibrado e constante. Ele é muito paciente, muito tolerante, inclinado à reflexão, à solidão, à quietude. Tem uma inteligência profunda, lógica e clara, só que um pouquinho lenta. São ordenados e metódicos, como era Kanchi. Kanchi era assim. Fala que quando ele saía a caminhar, todo o povo colocava o relógio na hora, porque se abria sempre na mesma hora, tá? Eram assim. Gostam de uma vida sistemática e rotineira. Tal hora se levanta, tal hora come, perfeito assim. São responsáveis em seus ofícios, são cumpridores de seus deveres, são respeitosos da lei, dos princípios e dos costumes. Olha que legal. É um robô, cara. Mas tranquilo. Negativas. Frios, calculistas, impassíveis. Impassíveis que não estão nem aí. Não estão nem aí. Não manifestam interesse e entusiasmo por nada. Passivos, pouca iniciativa, preguiçosos, propensos ao egoísmo, à teimosia, inseguros, retraídos, tímidos, apegados a seus bens e apegados, sobretudo, à ordem de suas coisas e a sua vida. Então, por exemplo, vai mexer nas coisas do apático. Vai mexer de ordem assim, no horário. Sabe o que ele vai falar? Vai falar assim: por que mexeu na minha coisa? Mas isso é o máximo bravo que ele pode ficar. Bom, próximo. O amorfo. Esse é o último.
ele é o mais baixo que eu vou falar assim. Ele é inativo, ele é não emotivo e ele é primário. Então é o extremo da inatividade, né? Mas é muito legal. Uma pessoa mais legal do que sanguíneo. Fala que é mais flexível ainda. Próximo. É otimista, é amável, é muito sociável. Embora fuja do esforço, dos trabalhos, tudo isso. Costuma ter entendimento prático, é imperturbável ante o perigo e as dificuldades. É uma planta tranquila. Tá? Mas é muito legal, viu? Eu já conheci. A princípio eu não tinha visto nenhum. Depois comecei a conhecer, falei, caramba, ia com a caneta de trás, vendo como ele agia para ver se batia. Bate mesmo. Bate mesmo. Vamos lá. Negativa. O mais notável é a preguiça. Ele não gosta do esforço, não gosta mesmo do esforço. Somente se move por suas necessidades orgânicas, comer, dormir. Naturalmente, isso faz que seja com frequência incumpridor e impuntual. Em algumas, a preguiça se disfarça de atividade, fazendo coisas que ele gosta, embora fuja das que deveria fazer. Não já aconteceu? É desordenado e é muito influenciável. Se ele está em um grupo que são todos ruins, ele vai ser ruim. Se ele está em um grupo que são todos bons, ele vai ser bom. É muito influenciável, extremamente influenciável. Bem, próximo. Bom, qual é o meu temperamento? Próximo. Vocês que vão ver. Bom, muito obrigado. Sim. Sim. Fazemos 10 minutinhos só de perguntas. Eu tenho uma pergunta, mas não é uma pergunta dos temperamentos em si. Mas eu gostaria de saber por que o senhor acredita que sumiu da psicologia isso, não é falado dentro da psicologia. Se o senhor teria algum pensamento sobre isso? Então, a psicologia de hoje, é assim, vou contar para vocês que este projeto que eu fiz, em realidade não é um projeto só dos temperamentos. Eu tinha o projeto de fazer 3 livros. Um sobre os temperamentos, outro sobre o amadurecimento da pessoa, sobre psicologia, e outro sobre a espiritualidade. E assim eu conseguia ajudar a pessoa toda. Eu estudei também, comprei todos os livros que consegui de psicologia e comecei a estudar psicologia da pessoa. Carl Rogers, Adler, Jung, Freud, Viktor Frankl, etc. Comecei a ler. A psicologia de hoje tem se focado em outros problemas próprios, em doenças propriamente. E este tema sim é tratado, mas é tratado em psicopedagogia. De fato, a primeira vez que eu me encontrei com esses temperamentos é por um padre amigo meu que é psicopedagogo. E ele me mostrou que tinha isto em psicopedagogia, principalmente, porque seria o campo onde mais se trata. Mas ainda assim é bastante desconhecido. Sabem por quê? Porque en Estados Unidos esta es una escuela francesa y la escuela francesa es clásica. ¿Qué sería? Que ella está en coherencia con los 4 temperamentos que a gente conoce como clásico. Ahora en Estados Unidos tem otras variables que usan y no es tan conocida esta escuela. Por ejemplo, en Estados Unidos o más famoso es o Big Five, que se llama, que se usa, por exemplo, quando você termina o ensino médio, se usa essa tipologia para saber que carreira você deveria seguir. Isto para mim seria muito mais efetivo que o Big Five. Também se usa de Sheldon, que foi tirada de Kresmer, que é um alemão, que é de 3 tipos. Mesotônico, não sei se vocês viram. Um que é gordinho, outro que é normal e outro que é magro.
Ele tem essa tipologia de 3. Então tem um monte de tipologia. Tem uma tese doutoral que eu estudei, que não sei se eram 24 tipologias diferentes. E todas têm seu fundamento, porque todas têm algo de realidade. Só que só esta tipologia é que eu vi que era bem real e com uma base científica. Ou seja, a outra dizem, divide em 5. Por que divide em 5? Ah, porque conhecimento intuitivo, conhecimento analítico. Aí divide uma. Conhecimento não sei o que, conhecimento... Aí divide... Então, mas quando você vai estudar, vai ver que essa divisão não tem fundamento na realidade. Então, de todas essas tipologias, a mais certa que eu vi é esta. Por isso que é importante para mim passar isso para vocês e não se fez mais conhecido porque a gente não fez. Também Santo Tomás não é conhecido, né? Infelizmente, e é a verdade. A filosofia tomista supera a todas as outras, né? Eu como filósofo por Kant, Hegel, Heidegger, Gadamer, nenhum deles chega nos pés de Santo Tomás, né? E o mundo não conhece Santo Tomás. Se você vai ver, a porcentagem de teses doutorais que se fazem com Santo Tomás é um 1% de todo mundo. Então, isso acontece assim. No caso, se a pessoa ela é bem emotiva e extremamente preguiçosa, porém, quando acontece alguma coisa assim, ela fica ativa, ela seria ativa ou inativa nesse caso? É uma pessoa que seria inativo por temperamento, só que parece ativo. Eu, por exemplo, eu vou perguntar, os seminaristas achavam que eu era ativo, não é? Todos achavam que eu era ativo, só que eu sou extremamente inativo. Só que como me empolgo, aí eu vou na atividade, entende? Mas qual é a diferença? Que aquele que é ativo por temperamento não cansa. Aquele que se faz ativo por emotividade, ele cansa. Porque seu corpo é inativo. Então ele se arrasta, vai, faz. Quando termina de fazer, ele quer descansar. Então, você vê, por exemplo, o ativo, ele trabalha, depois dorme. Napoleão dormia 4 horas e trabalhava 16. E não tinha nenhum problema. Eu chego a fazer isso, morro. Então eu me empolgo, mas depois meu temperamento me cobra. Então é uma diferença. Depois tem outra coisa, simplesmente, aquele que é secundário, ele consegue também disfarçar a emotividade um pouquinho. Porque como ele é responsável, ele é esquemático, ele consegue disfarçar. Aquele que é primário, a emotividade aparece na hora, entende? Você fica bravo, já ficou vermelho, já faz cara feia. O secundário consegue segurar um pouquinho mais, né? Eu sempre conheci apenas os 4 temperamentos que você citou e mostrando os outros 4 expande a mente. Né? A pessoa, durante a sua vida, ela pode alterar o temperamento A ou B ou começa Não. e termina sempre com esse temperamento? Começa e termina sempre com esse temperamento. Sempre, porque é uma coisa física. Ele só poderia mudar o temperamento se toma algum remédio. Por exemplo, porque como a emotividade depende de nossa reação, a emotividade depende de nossa reação passional. Se ele toma um remédio para se tranquilizar, a reação natural muda, aí muda o temperamento. Mas o caráter, o que faz é fazer-nos virtuosos para inclinar-nos a outra coisa. Mas a reação, por exemplo, um exemplo, São Francisco de Sales. Ele era extremamente apaixonado e bravo, né? Só que ele era tão virtuoso e tão humilde e trabalhou tanto o seu temperamento que foi chamado o santo da doçura. Mas a raiva vinha por dentro. Entende? Ele conseguia dominar totalmente e dominar e acalmar e lutar e apagar. A tal ponto que quando vinha a raiva ele já dizia, vai embora. Só que vinha, estava, ele nunca mudou
seu temperamento. Simplesmente que o produto final, temperamento mais somado a, como se chama? Ao caráter, dava uma pessoa doce. Minha pergunta é um pouco parecida com a dele. Eu queria saber, no caso da pessoa que é bipolar, ela possui mais de um temperamento ou isso é algo que ela adquire com a vida? Uma pessoa bipolar já ou seja, aqui estamos falando de pessoas padrões. Uma pessoa que é bipolar e por algum tema, já ela, como pode ser? Ela tem seu temperamento, só que por algum problema pode agir de outro modo. Mas ela tem um temperamento que está aí. Se ela curasse sua bipolaridade, teria o temperamento que sempre teve, entende? Por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, ela também muda. Ou uma pessoa, ou seja, já quando tem, estamos falando de pessoas sem nenhum problema, o normal, o padrão. Depois é quando, se tiver alguma patologia, por exemplo, aí pode ser que mude, não? Até imagina, pode mudar até um doido, até não querer viver, que é uma coisa totalmente antinatural. Não? Então pode se inclinar a coisas totalmente doidas, né? Em quanto à patologia, mas eu não entrei nesse tema muito. Eu vi alguns estudos que associam a personalidade a traços físicos, postura, forma física, nariz. O que o senhor diz sobre isso? Entendi. Sim, é assim. Primeiro, a personalidade, no nosso estudo, é uma coisa muito superior. A gente tem temperamento, caráter e personalidade. O temperamento, como falamos, é o básico, o normal. Quer dizer, o que vem de fábrica, o físico. O caráter é o virtuoso, que a gente faz pelo costume, pela educação. A personalidade é a liberdade. É como nossa decisão de vida. É muito superior, já toca o espiritual, já toca até o sobrenatural. No sentido que uma pessoa diz assim, eu quero ser santo, já é outra coisa a mais. Então são como 3 etapas, né? O que dizem estes estudos, que a senhora, a menos que eu conheço, são os de Sheldon, norte-americano, que ele fala que os temperamentos, aos quais ele pode chamar de personalidade ou de tipologia, se manifestam na contextura da pessoa. Incluso tem pessoas que os 8 temperamentos, dizem o que é apaixonado tem o queixo maior, uma coisa assim. Não he visto nenhuma prova disso, nenhuma prova. Eu he visto apaixonado com queixo pequeno, com queixo grande, com queixo... A única prova que eu vi é a seguinte: os flemáticos são mais gordinhos, não é? Muitas vezes sim, porque ao serem inativos, gostam de comer e não gostam de fazer atividade, vão ser gordinhos. Mas não porque tenham que ser sim ou sim gordinhos. Eu conheço flemáticos magros. Então é verdade que o colérico vai ser magro, porque é hiperativo e hipernervoso. Assim, tá? Então, a maioria dos coléricos que já vi eram magros. E a maioria dos apáticos ou amorfos são gordinhos. É assim. Mas não é uma regra geral, senão que simplesmente é um efeito da sua atividade e da sua emotividade. Como, você entende? Eu, por exemplo, era para ser gordo. Só que aí eu conheci meu temperamento e eu falei, agora tenho que girar a atividade. Né? Então, por isso que vocês, bom que conheçam seu temperamento e veem o que tem que fazer vocês para ter uma vida equilibrada e virtuosa. Muito obrigado. Né?